a gente iniciar, que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias. Vamos lá. Eu, pensando na questão da preparação, depois eu preciso ver com o Rafa, né, sobre a questão do TBL, tá, Rafa? Eu já vou deixar aqui gravado aqui para todos que têm acesso, né, para a gente, as pessoas podem entender que nós vamos tomar algumas direções diferentes. Então, provavelmente o Rafa, a Thalita e a Anne, a posterior, né, nós estaremos conversando no final de semana, tá, Rafa? Para a gente estar direcionando para o TBL, tá? Ok? E a gente, se alguém tiver algum irmão de alguma corda que gostaria que fizesse o TBL, o líder de corda tem a liberdade de estar indicando, né, de estar conversando com esse irmão e conversando com a gente para a gente poder estar incentivando a fazer o TBL, ok? Não precisa criar, não precisa criar um irmão para fazer o TBL, não é uma demanda que nós exigimos, ok? É uma coisa que tem que nascer naturalmente. Bom, irmãos, eu não preparei nada no slide, na verdade eu não queria nem fazer o Gruta hoje, confesso para os irmãos que eu estava quase para cancelar o Gruta, e por questões mesmo pessoais mesmo, né, e eu não estava com a cabeça muito boa para estar pensando nas dinâmicas. E aí, a hora que eu abri o meu PowerPoint, eu também fui surpreso que eu não salvei os últimos slides. Então, eu não vou conseguir fazer a última sequência do tutor, tá? Então, eu vou ter que fazer um pouco diferente hoje. Mas eu acho que tem um pouco a ver com relação a aquilo que nós vamos conversar sobre questões doutrinais, né? Questões de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o ensino básico que nós temos que seguir, né? Então, doutrina não cada igreja tem a sua doutrina. Cada denominação, a gente chama de doutrina aquilo que é regra. Regra não é doutrina, tá? Regra é regra. Então, nós deveríamos chamar de regra. Então, por exemplo, se a mulher deixa o cabelo crescer, se é uma ordem deixar o cabelo crescer, se a mulher tem que usar saia, se tem que usar vestido, cada igreja tem a sua regra. Tem igrejas que, por exemplo, o cabelo tem que estar até a cintura. Tem igrejas, por exemplo, que a saia ela tem que estar no mínimo ou no máximo, para quem não é dos avessos que nem eu, porque eu sou meio dos avessos, eu entendo ao contrário, né? Então é no mínimo e no máximo. Então é 3 dedos acima do joelho. Passar disso já é um pecado capital e a pessoa é chamada, ela é colocada contra a liderança para ser confrontada na atitude de estar usando uma saia 3 dedos acima do joelho. Enfim, cada um tem os seus motivos para colocar suas regras. Talvez você já veio de uma igreja que tinha algumas regras e talvez você não tenha vindo de uma igreja que tenha regra. Só que a gente chama essas regras de doutrina, o que realmente não está correto, porque doutrina são os ensinamentos que nós extraímos do texto bíblico, ou seja, são os ensinamentos que nós deveríamos seguir como regra que vem proveniente do texto bíblico, ok? Então, aquelas regras que elas não se baseiam no texto bíblico são regras organizacionais. Elas são importantes para poder manter uma certa condição administrativa de qualquer comunidade, até porque nós precisamos administrar a comunidade, certo? Ok? Assim como você administra a sua casa, o pastor administra a comunidade. Ele é responsável por administrar a comunidade e a comunidade precisa responder a determinadas regras para que o melhor convívio seja extraído, a gente consiga conviver na melhor forma possível. Então, assim, doutrina é aquilo que nós extraímos do texto bíblico
e a gente segue como ponto doutrinal que é fundamental para a nossa fé, certo? É fundamental para a nossa fé. Regra é aquilo que nós colocamos para administrar a igreja. Então, por exemplo, a gente bebe ou não bebe? Deve beber ou não deve beber? Se você pegar a igreja da América do Sul, a igreja, principalmente a igreja brasileira, ela não bebe, tá, irmãos? A igreja brasileira, ela não incentiva a bebida, é proibido beber na igreja brasileira. 90% das igrejas brasileiras proíbe a bebida. E por que que proíbe a bebida? Porque a bebida para o brasileiro é um problema. Ele chega ao ponto de ser alcoólatra. Então, a pessoa que é alcoólatra, ela foi viciada durante muitos anos na bebida. Se ela sentir o cheiro, ela corre o risco de jogar tudo fora e voltar ao vício da bebida. Então, a igreja brasileira, ela fala que é uma ordem não beber, ok? Você está entendendo? Tá comigo? A igreja, eu tô dialogando aqui, só introduzindo o nosso assunto, tá? A igreja europeia já vai numa outra vertente. A igreja europeia, ela não tem essa preocupação com bebida. Ela tem outras preocupações. Então, a bebida, por exemplo, na Europa é uma coisa comum, inclusive para os cristãos. Tomar uma taça de vinho, beber um cálice de vinho todo dia, é uma coisa muito comum e não escandaliza ninguém. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que há regras que nós fazemos, elas são administrativas dentro de um contexto. Então, cada contexto sabe a dificuldade. Por exemplo, eu já contei o caso de missionários que foram para a África e as missionárias brasileiras ficaram constrangidas com as mulheres africanas de bustos de fora ou de seios de fora. Imagina você, nesse contexto, chegando na África para ensinar as africanas de seios de fora. Para nós, para a nossa cultura, para a nossa cosmovisão, seria um choque cultural. Então, normalmente, aquelas missionárias falaram assim, essas mulheres precisam de pudor, precisa ter um pouquinho mais de respeito ou de amor próprio. São mensagens, é uma ideia de evangelho. Você está entendendo? É uma compreensão de evangelho. E elas deram, durante o decurso do treinamento, da aprendizagem bíblica, elas deram algumas camisetas para as mulheres vestirem. O que feria totalmente a cultura daquela tribo ou daquela comunidade africana. Por que feria totalmente aquela comunidade africana? Porque naquela comunidade africana, a mulher ela não podia usar blusa ou camisa, ela tinha que ficar com os seios de fora. Então, aconteceu que no próximo estudo bíblico, elas voltaram com as camisas rasgadas e os seios de fora, com os olhos roxos, as camisas vestidas, mas os seios de fora, porque as missionárias elas não tinham ideia de que vestir uma mulher africana era chamar ela de prostituta. Só se veste quem tem o que esconder. E quem não tem o que esconder anda pelado. Eu sei que se a moda pega, muita pessoa ia gostar de andar peladão para cima e para baixo por aí, e outras não, né? Mas o fato que isso são questões relacionadas à cultura de cada região. Cada região tem a sua particularidade, cada região tem o seu pormenor, e a gente tem que ter sabedoria no sentido da gente, a sensatez, porque a fé bíblica é uma fé sensata, ela não é insensata. Primeiro que a fé ela é bíblica, ela não é humana. E se ela é espiritual, como nós vimos no domingo, ela não deve se basear em ideias humanas, ela tem que se basear na doutrina bíblica, aquilo que, ensinamento bíblico, o que a Bíblia diz acerca da minha fé e acerca da minha vida. Amém? Então, o contexto, as regras que as igrejas elas colocam, são regras para a região, são regras para responder a uma demanda ou uma necessidade que cada pastor, cada igreja, cada conselho entende que para aquela comunidade são regras importantes, ok? Então, por exemplo, não ia adiantar eu pedir para vocês esconder no fundo da bochecha ou no cantinho da bochecha, lá no fundo da boca, um texto de Salmos. Não faz sentido. Ou eu vou falar, irmão Bruno, para a corda,
eu vou te dar esse informativo e você esconda no canto da bochecha para ninguém te pegar, para ninguém te achar, porque esse informativo, se você for pego com ele, você vai ser morto. Seria loucura eu colocar a regra agora para que todos os líderes de corda escondessem no canto da bochecha ou no fundo da boca até o sábado o texto de estudo. Mas na China isso faz todo sentido. Por que faz o sentido? Porque eles não têm acesso à Bíblia, então eles escondem. Muitos líderes escondem um trecho bíblico, um trecho de Salmo, por exemplo, que ele quer compartilhar com a comunidade, lá no fundo da bochecha para poder pregar aquele texto naquela semana. Você percebe como a gente precisa se adaptar, como a gente precisa fazer a melhor leitura, como a gente precisa tomar cuidado para que as regras elas não excedam e a gente não transforme a nossa fé em uma fé humana, em cima de regras que não faz sentido. Em contrapartida, queridos, não tem como a gente não ter regras, porque as regras elas vão trazer um norte para a gente. É como se fosse uma cerca que vai delineando a nossa base de limite. Se a gente não tem regra, a gente não consegue andar nesse caminho, porque o caminho ele é subjetivo. Na Bíblia ele é objetivo, mas a interpretação de cada pessoa é subjetiva. É como se eu falasse para você, pensa no animal de 4 patas. Cada um vai pensar num bicho. Um vai pensar no elefante, quem pensou no elefante pode acenar. Quem pensou no leão pode acenar. Quem pensou no cachorrinho pode acenar. Quem pensou no gato? Quem não pensou em bicho nenhum? Você está entendendo? Veja bem, então assim, a interpretação bíblica, o que eu entendo da Bíblia é o que eu entendo da Bíblia e precisa estar de acordo com todo o processo histórico, crítico de avaliação bíblica. Mesmo que seja uma interpretação superficial até uma interpretação mais profunda. Não tem problema a gente interpretar a Bíblia de maneira superficial, porque para aquele momento é importante. Mas quando a gente tem um pouco mais de maturidade, há necessidade da gente sair da superficialidade e aprofundar no entendimento bíblico para que a gente possa dar mais sustância para nossa corda. Para nossa corda, para nossa vida cristã, para nossa comunidade. Amém? Então, pensando nisso, eu fiquei pensando em algumas questões doutrinárias que elas precisam ser faladas no nosso meio. Na verdade, irmãos, a gente está nesse trabalho já há algum tempo. Dri, tá travando para você? Eu vou pôr você no Messenger aqui, tá? Eu vou pôr no Messenger, tudo bem? Gente do Messenger, segura um pouquinho aqui que eu vou pôr no Messenger. Aqui, Adriana. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Adriana, de nada, Adri. Ela tá mandando mensagem aqui pra gente pôr ela aqui no porque tá travando. Vamos ver se chega a ligação pra ela aqui. Talvez eu tenha que ligar de novo, né? A Adriana conseguiu entrar? Não? Aí, a Adriana entrou aqui no Messenger. Então, nós estamos com a Rosa, com a Tieco e com a Adriana aqui no Messenger, tá? Ok? Elas estão mandando um tchauzinho para vocês. Vocês podem mandar um tchauzinho para ela. Eles mandaram um joia. As mulheres ficaram pelo Messenger e os homens ficaram no Hangout. Então as mulheres mandam tchau e aí os homens mandam joia. Imagine, você vê, até aqui a nossa resposta ela é diferente, né? Então você que está no YouTube vai ouvir a posterior, você não vai entender muito bem porque não tá, mas talvez entenda porque já participou com a gente aqui no Gruta, né? Mas vamos lá. Então, essa questão da gente olhar para o texto e a gente tentar extrair do texto o melhor é fundamental, é necessário. Por quê? Porque é o texto bíblico que vai dar base para a nossa fé espiritual.
não é o que eu acho ou o que você acha, é o que o texto bíblico diz, o que a palavra de Deus diz. Se a gente fizesse essa pergunta, o que a Bíblia diz acerca do que eu faço ou do que eu quero, nós iríamos conseguir ter uma fé mais homogênea e menos superficial. Cada um de nós, eu estou falando cada um de nós dentro das nossas próprias limitações e das nossas próprias ambições. E ambições aí no sentido positivo, tá? Aquilo que nós desejamos alcançar de Deus, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma parábola das 10 virgens. E aí, quando eu pensei na parábola das 10 virgens, de Mateus, capítulo de número 5, foi um texto resposta, na verdade, à minha oração. Eu estava fazendo algumas orações e Deus me deu esse texto de Mateus 25, que é um texto que a gente já leu, a gente já estudou, a gente já conversou sobre ele. E a pergunta para mim, quando eu li o texto, o que é ser insensata ou o que é ser sábio? Ou o que é ser sábia? Né? No sentido da noiva do texto de Mateus 25. Porque esses termos, não sei se para o irmão ou para a irmã, para os irmãos, eles são meio que genéricos, né? É difícil a gente falar do que é insensatez. Não é? Cada um tem uma ideia de insensatez. Mas o que é de fato? O que o texto está querendo dizer? Porque isso determina tudo. Isso vai determinar só quem vai para o céu e quem não vai. Quem vai e quem vai ficar. Essas duas palavras determinam que lado que a gente vai estar. Entre o insensato e o sensato. Né? O sábio e o insensato. É o que o texto bíblico diz. Então eu fiquei pensando cá com meus botões. E eu confesso, irmãos, que é um pensamento, tá vendo como a gente tem a gente é limitado na nossa reflexão? Então eu já li tanto esse texto e eu nunca parei para pensar no sentido, sempre foi confortante e reconfortante para mim fazer a leitura do insensato e do sábio de uma maneira assim. Para mim eu já sabia o que era insensato e o que era sábio, mas de repente essa pergunta veio à tônica e eu não consegui responder de imediato fazendo a leitura do texto bíblico. O texto bíblico não me deu esse parâmetro do que é insensato e do que é sábio. Por quê? Porque, veja bem, nós vivemos num tempo que a gente olha para as igrejas e a gente fala um monte de coisa, de um monte de igreja, de um monte de pastores, de um monte de pessoas, e a gente está falando um monte de coisa e todo mundo está falando um monte de coisa, mas a gente não para refletir o que é isso. Até porque o termo coisa é genérico. É bem genérico. Quem fala de coisa, pensa em coisa e anda coisando. E você nunca entende que coisa é essa. Não é verdade? Então, quem fala em coisa, pensa em coisa e anda coisando o tempo todo e nunca sabe que coisa é essa. E a gente trabalha na fé de uma maneira muito genérica. A gente precisa ser um pouco mais específico. Tanto que, se você for fazer um sermão, nunca use a palavra transitiva de coisa. A primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. Porque ponto não é coisa. O que a gente ensina são pontos, são entendimentos, são elucidações, são princípios. E princípio não é coisa. Os princípios não são genéricos. Eles não são abstratos. Quer dizer, eles são abstratos, mas eles são concretos na prática. Eles se concretizam na nossa prática. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz para a gente amar o irmão, a gente tem que amar e ponto. O amor não é uma coisa. E não é a coisa que você coisando e nem fala coisando dessa coisa chamada amor. Você está entendendo? Você não entendeu. Então, pensa nisso. A gente fala de muitas coisas, de muitas pessoas, e a gente vai colocando coisas sobre as pessoas que elas nunca foram, que elas não são, e que a gente não sabe se é, porque a gente sempre anda coisando as coisas. Por ausência da gente parar e pensar no que é o que é de Deus, o que não é de Deus. A gente precisa entender isso. O que é de Deus e o que não é de Deus. Você está entendendo? Sim ou não?
Se você não tem a definição de alguma questão, você fala que aquela questão é uma coisa. Minha mãe, por exemplo, chamava de coisa ruim a doença de câncer. Ela tinha tanto medo de falar do câncer que quando ela falava fulano morreu, e ela tinha medo de falar que era de câncer, então ela falava assim, morreu de coisa ruim. Olha aí. A gente sabe, ela não sabe, ela sabia que era câncer, mas ela queria evitar. E ela generalizava a doença como uma coisa ruim. A palavra coisa ela é importante para nós, porque ela transita e nos ajuda a entender muitas questões. E a gente fala de maneira mais simples dessas questões. Só que ela é genérica e faz com que a gente generalize tudo na nossa linguagem e no nosso entendimento, sem tornar específico aquilo que é específico. E uma questão que é muito específica é que no céu, o céu ele é um habitat de noivas sábias e o inferno é a consequência da insensatez da nossa vida. E isso não é uma coisa. Isso é bem específico. O fato é que a gente não sabe o que é ser sensato e nem o que é ser insensato. Porque a insensatez depende de quem pratica. Porque a gente pode transformar a insensatez numa coisa qualquer. Ou transformar a sabedoria numa coisa qualquer. Depende do ponto de vista e de quem pratica. Se é uma pessoa chegada a mim e que eu gosto, a insensatez pode se transformar numa coisa boa. Você está entendendo? Está compreendendo? A gente se relaciona de maneira muito unilateral, de acordo com as nossas interpretações, sem contrabalancear as interpretações bíblicas do que a Bíblia diz que é de fato e de direito. Vocês estão compreendendo o que o pastor está dizendo? A Bíblia é o que ela tem que ser. E ela é específica nisso. Então, vamos lá. Para aqueles que não conseguiram entender o que o pastor quis dizer. Vamos lá. O que o pastor está querendo dizer? É que quando em Mateus capítulo de número 25, a Bíblia trata duas esferas, dois tipos de pessoas. Uma é sensata e uma é insensata. São duas noivas. E nessas duas noivas, nós determina tudo se a gente entender o que é ser insensato e o que é ser sensato. O que é ser sábio e o que é ser insensato. Até aí tudo bem? Por quê? Porque se eu sei o que é ser insensato, eu vou evitar de todo o meu coração a insensatez. Mas como nós temos um relacionamento baseado nos nossos próprios interesses e nos nossos próprios valores, nós tornamos sábio aquilo que é insensato, dependendo de quem pratica a insensatez. Porque talvez, por exemplo, tem mãe que não consegue acusar a insensatez do filho, e tem filho que não consegue acusar a insensatez da mãe. Você está entendendo? Está compreendendo? Depende da pessoa que está praticando e do interesse que nós temos nisso tudo. Por quê? Porque a nossa fé, ela pode se transformar numa fé humana. A fé, ela é espiritual e ela é bíblica. Por isso, nós precisamos entender o que é ser insensato e o que é ser sábio, para a gente poder saber o que nós estamos praticando. Não é uma coisa qualquer. Não é. A gente não pode minimizar a sabedoria do sábio e nem pode valorizar a insensatez do insensato. Nós precisamos saber separar o que é uma coisa e o que é outra. Entenderam? Por quê? Porque se eu sei o que é ser insensato, eu vou buscar não ser insensato. Mas se eu não sei o que é ser insensato, eu não vou saber o que está me condenando. Então eu preciso entender a partir da leitura bíblica aquilo que me condena e aquilo que me salva. O texto fala disso. Então Mateus capítulo de número 25 fala disso. Eu vou ler o texto e vou transicionar para tentar explicar para os irmãos, a partir do texto bíblico, aquilo que Jesus tentou transmitir para os seus discípulos
da essência ou do entendimento do que é ser sábio e do que é ser insensato. Por isso que o entendimento bíblico, que é transformado em prática, ele transforma a pessoa em sábia, mesmo sendo pecador e insensato. Amém? Entendeu? Então vamos lá. Vamos ler o texto. O texto diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que prepararam sua candeia. Candeia é sua lâmpada. Naquela época não tinha... como é que chama a companhia energética aqui do Japão? A Power Tech. Não tinha companhia energética, eu não sei o nome. Chubu Energetic Power. Chubu. Naquela época não tinha nenhuma companhia CPFL e as pessoas elas acendiam as suas lâmpadas, aquele lampião, o conhecido lampião. Quem já usou um lampião? Ou quem já viu um lampião? Aquele lampião precisava de óleo ou de querosene para ficar com a sua lâmpada acesa. Ou, na verdade, a lâmpada era uma estopa que colocava e ficava ali queimando durante horas, né? Ok? Aquela estopa ela era encharcada de óleo e ficava queimando durante horas. Então, as 10 virgens que pegaram suas candeias ou seus lampiões e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas. O texto já começa aqui, ó, separando as insensatas das prudentes. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens ou noivas acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. 9. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Vamos lá. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que nós iremos nos encontrar com o noivo. Então, o que o texto está dizendo? O texto está fazendo uma separação. Vamos lá. De um lado, nós temos 5 noivas sábias e 5 noivas, 5 prudentes e 5 noivas nécias. A noiva prudente, ela estava preparada com o seu lampião. Isso aqui a gente já leu, já sabe, tá? Eu quero ir direto no assunto. O assunto é: o que é ser insensato no texto? Por quê? Porque a questão é o seguinte. Veja bem. Olha o verso de número 8. As insensatas disseram à prudente: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Querido, isso aqui Jesus já revelou para a gente que dentro de uma comunidade sempre vai ter pessoa que vai estar andando na aba da outra. Sempre. Vai ter pessoa que não vai ter energia suficiente, sempre vai estar cansada, sempre vai estar desanimada, sempre vai estar enfraquecida, sempre vai estar entristecida. As pessoas nunca estão satisfeitas, tem pessoas que nunca estão satisfeitas e ela sempre vai estar pedindo óleo para outra. E a gente tem que ser prudente porque a gente não pode dar o nosso óleo, porque se eu der o meu óleo, eu posso dar o meu óleo e ficar sem óleo para encontrar um noivo. Esse é o ensinamento básico. Então, se você tem que determinar onde você está. Você está com óleo ou você está sem óleo?
Porque se você está indo no gás de alguém, vai acabar o seu gás e vai acabar o gás dessa pessoa. É por isso que a igreja está entrando num movimento estranho de montanha-russa. Eu, por exemplo, eu não estou animado para fazer o que eu estou fazendo. Não estou animado. Eu faço por chamado. Eu não faço por ânimo. Eu não faço porque me é gostoso. Eu faço porque eu tenho um chamado e eu tenho que ser fiel. Isso é um ponto doutrinal. Nós somos chamados e temos que responder ao chamado em obediência. Então eu faço por obediência ao meu chamado. E naquilo que eu faço por obediência ao meu chamado, eu encontro a graça do Divino Espírito Santo para dar mais um passo diante dos meus desafios. Isso é ponto doutrinal. Deus acrescenta graça todo dia para a gente e a gente só vai aprender a encontrar essa graça se a gente tiver de olho no chamado que obedecemos. De olho no chamado que obedecemos. Não no sentimento que nós temos. Porque senão nós vamos deliberar e dar a entender que a gente pode desanimar o tempo todo. A gente não pode desanimar. A gente pode não estar animado. A ausência de alegria, a ausência de vigor, a cansaço, a fraqueza. Mas isso não determina que estamos sem óleo. Você está entendendo? Então, a falta de óleo aqui é outra questão. Nós precisamos entender isso. Canseira não é falta de óleo. Canseira não é falta de óleo. Falta de óleo é outra questão. O que nós não, de antemão, que nós precisamos entender é o seguinte: nós precisamos entender que ponto nós estamos. Ou nós temos óleo e estamos dando óleo para os outros, ou cuidando do óleo que nós temos, ou nós estamos pegando o óleo dos outros, pedindo para os outros. Você precisa definir isso. Se você está andando só na aba dos outros e nunca está avivado dentro do teu coração, você precisa parar e refletir nisso. Você precisa estar avivado no teu coração. Porque apesar de eu não estar querendo estar aqui, eu estou recebendo de Deus a parte do Espírito de Deus para estar aqui. E isso vai me enchendo, vai me animando. Por quê? Porque eu obedeço a Ele. Isso precisa ficar bem claro para a gente. Porque senão a gente vai ficar como eternos pedintes de óleo e vai chegar o dia que vai ficar claro quem somos ou quem não somos. O nosso óleo vem de Deus, não vem dos outros. Então, crente que fica assim, eu desanimei olhando para a igreja, eu desanimei olhando para isso, eu desanimei olhando para aquilo, eu desanimei olhando para o Japão. Olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos olhar os noticiários mais trágicos da Terra e nós vamos desanimar. Vamos começar a assistir o Pinga Fogo, sei lá como é que chama aqueles noticiários de o cara falta pegar uma garrafinha de sangue e colocar no cidadão que acabou de levar um tiro. Aquilo dá depressão no cidadão. Marcelo Rezende da vida. Era assistir aquilo lá, meu amigo. Gil Gomes. O cara entrava em depressão porque ele ficava assim, o próximo a ser assaltado sou eu. A pessoa fica perturbada. E desanima mesmo. E por que desanima? Porque é uma tragédia atrás da outra, querido. E tudo que o homem sabe viver é tragédia. Tudo que o homem sabe viver. O homem é expert em tragédia. Quando ele não provoca, ele sofre. Aliás, o Edson estava parado no semáforo segunda-feira e sofreu uma tragédia. Alguém não brecou, ou quer dizer, acelerou o carro antes do semáforo abrir e acertou a Vox dele. Você está entendendo? Nós estamos num contexto de tragédia. E se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente vai enxergar a tragédia o tempo todo. E nada vai estar bom para a gente. Porque os nossos olhos não estão em Jesus. É simples assim. O pessoal pergunta, como que você lida com o problema? Eu lido dessa forma. O problema é uma coisa, a minha fé é outra. Circunstância é uma coisa, minha fé é outra. A minha corda não está dando certo. Minha corda não está dando certo é uma coisa, minha fé é outra. Eu não posso corromper a minha fé por causa da minha corda.
Eu não posso corromper a minha fé. Jesus não merece isso por causa de irmãos que não me entendem. Ou você acha que os irmãos que não me entendem são merecedores do meu desânimo? Não, eles não são dignos do meu desânimo, então eu não vou dar para eles o que eles não são dignos. A minha fé é uma coisa. Você está entendendo? A minha corda é outra coisa. A minha igreja é outra coisa. E eu não vou parar por causa que a igreja parou. Eu não parei até agora e não vou parar. A única coisa que eu posso fazer é fechar. Mas em fechar não quer dizer que eu parei, meu querido. Em fechar pode ser que eu comecei. Só quem faz essa matemática de que fechando a igreja o pastor Cassiano parou é tolo. Porque como eu respondo a um chamado, não dependo de Japão e nem de África e nem de Paraguai. O meu chamado é onde eu tô e ali eu vou estar pregando o evangelho e salvando vida. Eu tenho uma carreira nisso. Se eu for no Paraguai, eu vou ser bem falado pelas vidas que eu alcancei. Eu voltei lá há 5 anos atrás, 4 anos, quando eu estive no Brasil. Eu fui abraçado pela igreja como um missionário que implantou a igreja. Mesmo que hoje eles estejam andando, não mais como Igreja Evangélica das Nações, eles estão andando pelas próprias pernas, mas os pastores, aqueles que foram alcançados por mim, não se esquecem. Fui conversar com pastores em Marília que falaram assim, eu não te conhecia porque a gente não trabalhou junto, mas eu tive membros que foram alcançados pela mensagem que você pregou e dão bom testemunho da tua pregação. Então eu não comecei nisso ontem. Eu tenho história, né? E a minha história está sendo escrita. Se o Japão parar, se a igreja parar, ou se não quer dizer que vai parar, mas a minha história não vai parar, eu vou continuar vivendo o meu chamado independente de onde eu viver, a não ser que eu pegar e falar, não quero mais. Você está entendendo? Então veja bem, o que eu quero dizer com você? Se você perder os olhos de Jesus Cristo, você vai desanimar. Se você perder os olhos, se Jesus Cristo sair da tua alça de mira, você vai desanimar. Quem te anima, quem te salvou, quem te deu vida foi Jesus Cristo. E ele precisa continuar sendo o primeiro na tua vida. O tempo todo, o mesmo Jesus não mudou. Ele não mudou. Ele continua o mesmo Jesus para mim, o mesmo Jesus para você. E ele não deixou de ser o mesmo Jesus. E trabalho missionário é assim. Uma hora tá bombando, outra hora não tá bombando. E é assim funciona. Igreja uma hora cresce, outra hora diminui. E assim funciona. Principalmente no contexto que a gente está. E assim funciona. E o que a gente vai fazer? Não pode perder de vista Jesus Cristo. Nós temos que tentar continuar sendo fiéis a Jesus Cristo. Então, o ponto de partida, meu querido, é você determinar onde você está. Óleo é teu ou é dos outros? O gás é teu? O relacionamento que você tem com Deus é teu? Ou é porque alguém tem que ficar te emocionando para isso? As circunstâncias têm que ser favoráveis para isso. Eu mudo de acordo com a circunstância ou não? Então, isso tem que determinar o ponto de partida da autenticidade. Veja bem, as insensatas sempre foram insensatas. Elas eram tão insensatas que Jesus nem conhecia elas. Por quê? Porque não pegava óleo com ele. Tinha que comprar no botequim. Entendeu? Tinha que ficar pegando dos outros. Tinha que sair correndo procurando óleo. Quem não é conhecido de Jesus sempre vai ser não conhecido de Jesus, mesmo dentro da igreja, se preparando para o casamento. Não tem jeito. O texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Mas ele respondeu a verdade, que não as conheço. Vigiem. Irmãos, vigiem. Vigilância. Princípio
da prudência é vigilância. O princípio da prudência é vigilância. Mas vamos lá, continuamos o texto. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se você soubesse a hora que você ia ser assaltado, ou se você soubesse a hora que a doença viria, você se prepararia antes. Mas a gente nunca sabe. Tudo pode acontecer de repente. E normalmente as coisas acontecem quando você menos espera. Quando está tudo bom, parece que as coisas ficam ruins. Vamos lá. Assim, vocês também precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel? E aqui nós vamos ter duas palavras que nós conhecemos, é doulos e pistes, que é fé. Aqui poderia assim, quem é o servo, o doulos, o escravo que tem fé, ou o servo que é fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega da sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido. Bom, aqui mata uma das questões da insensata e da prudente. Quem é o servo fiel? O prudente é o servo fiel. Aquela figura de linguagem da noiva está falando justamente do prudente. Quem é o prudente? Vamos lá. Verso de número 45. Parte B. A quem o seu senhor encarrega da sua casa. Onde está a casa de Deus? Me diga. O texto está falando justamente de quem é cuidador, de quem é líder de corda, de quem é pastor. As noivas são vocês. As noivas somos nós, que cuidamos da casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Vocês sabem disso. A casa de Deus é o templo? Não. O salão? Não. Mas a gente cuida também do salão porque a casa de Deus se reúne no salão. Se a minha prioridade não é cuidar da casa de Deus, eu posso estar sendo insensato. Porque eu fui colocado para cuidar. Querendo eu ou não. Sabendo eu ou não. Entendendo eu ou não. Entendeu? O texto está dizendo disso. Deus nos deu uma missão. E a missão nossa é cuidar da casa dele. Com toda a força e zelo. E no final ele só vai ver se a gente cuidou ou não. Com regra? Sem regra? De que forma que a casa foi edificada? O que nós fizemos com o nosso tempo, com o nosso preparo, com a nossa dinâmica, disposição, quem nós cuidamos, quem nós influenciamos, são tudo questões que eu tenho falado há muito tempo e não vai mudar. Aí o pessoal, aí eu sinto que é o seguinte, eu tenho que forçar as pessoas a fazerem corda. Eu, na verdade, eu já não quero nem forçar ninguém a fazer nada, para falar a verdade. Se as pessoas não querem fazer corda, quem dirá cuidar da casa de Deus? Que é algo que beneficia ela diretamente. Ou não beneficia? Eu quero ver uma pessoa que caminha comigo anos e anos e anos, vai falar que não se beneficia disso. Não tem jeito, de alguma maneira, nem que for no entendimento subjetivo da vida, se beneficia, porque é o Espírito de Deus que tem dado isso pra gente. Então a gente não tem como forçar as pessoas, elas só vão ser colocadas no dia do juízo.
Agora, se eu quero ser uma noiva prudente, eu vou cuidar da corda da melhor maneira possível. E não é porque aqui eu não estou querendo nem fazer um arranjo de entendimento, porque é a única coisa que a gente faz, cuidar da corda. A corda é só uma oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa na casa de Deus, que é o povo dele. E eu entendo às vezes quando a gente se cansa, porque cuidar de quem não quer ser cuidado é terrível. É a mesma coisa um filho que não quer ser ensinado. Mas a gente tem que estar lá, disposto para catar o caco, colar, arrumar e depois quebrar de novo. Porque esse é o nosso trabalho. O que nos anima? O trabalho? Não, o trabalho não nos anima, porque o trabalho é difícil. O que nos anima? A nossa esperança que nós temos em Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós, que somos a noiva sensata. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Se Ele não cuidasse de mim e de você, nós já teríamos sido destruídos. E essa é a nossa alegria. Então, se eu preciso de um trabalho pulsante, cheio de gente para estar animado no Senhor, eu estou em pecado. Porque a minha alegria está num trabalho grande, poderoso e animado e não no Senhor. Se a minha alegria está em dinheiro, eu estou em pecado, porque a minha alegria não está no Senhor, e sim naquilo que Ele pode dar para mim. E se a minha tristeza é medida por aquilo que eu tenho, eu também estou em pecado, porque eu não me alegro no Senhor daquilo que eu não tenho. E aí eu estou falando de mim. Essa é a regra que eu levo para a minha vida. Se você quiser levar para a sua, você será sensato. Você está entendendo? Então, assim, eu particularmente não vou obrigar as pessoas a fazerem corda. Elas precisam definir aonde elas estão. Se elas estão com um relacionamento íntimo com Jesus ou se elas estão criando justificativas para não ter nenhum tipo de trabalho. Porque a grande verdade que eu percebo é que as pessoas ficam criando justificativas. Eu não sei se você percebe isso, mas são justificativas inúmeras. Ah, hoje eu não quero, hoje eu estou com dor de barriga, hoje eu não posso, meu carro quebrou. Esses dias eu vi um vídeo de 10 justificativas aprovadas para você faltar do serviço. 10 justificativas. O cara estava dando dica de 10 justificativas para você não ter problema com o chefe. 10. Primeira, quebrou o carro. Vou faltar hoje e amanhã. Gripe da barriga. Criança doente. Matou o parente. E a gente faz isso com o reino de Deus, que é o nosso chamado de cuidar da casa. Só que aí é onde entra a nossa sensatez. Vale a pena ficar desse jeito? Cada um pensa por si. Vale a pena ficar se animando na circunstância ou se animando no Senhor de um relacionamento sólido e verdadeiro? Vale a pena? Pensa por você. Aonde você está? Você precisa de alguém para ter ânimo? Você precisa de uma pessoa para te empurrar? Você precisa de uma palavra que te anime para você estar feliz na igreja? Do que você precisa? E aquilo que você precisa é o que os outros precisam também. É o que eu preciso e é o que a tua corda precisa aprender a precisar, que é única e exclusivamente de Jesus. Se a gente não ensinar isso, a corda não vai entender e nós vamos ter um risco de ter um monte de gente que está sendo reprovada por Jesus. Amém? Eu vou parar por aqui. Essa é uma reflexão fruto de uma oração mesmo, tá? Eu estava em oração, buscando diante de Deus algumas respostas.
alguns entendimentos. Eu não quero que isso seja pesado para você, mas que você entenda que você foi escolhido para cuidar de coisas espirituais e não humanas. E essas questões espirituais, elas são fundamentais para a nossa vida. Nós não podemos cuidar de qualquer maneira. Não podemos lidar de qualquer maneira. Não é qualquer coisa. É o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. É sábia, prudente ou imprudente? É conhecida de Deus ou não é conhecida de Deus? Amém? Então, assim, eu vou parar por aqui, tá? Vou interromper essa meditação aqui e quero que você avalie isso na tua vida. São questões doutrinais. O que são doutrinais? Eu preciso assumir a minha posição em Cristo Jesus. Eu não posso perder Jesus da minha vista. Eu preciso da unidade que o Senhor tem para mim no corpo dele. É doutrinal, isso é desejo de Deus para a minha vida. Se for o contrário, tem alguma coisa que não está no lugar. Não está no lugar. Eu preciso ter fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é quem me dá ânimo e me dá coragem para prosseguir. Amém? De vez em quando vai ter pessoas boas à nossa volta que vai nos incentivar, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer, que vai nos animar, mas nem sempre vai ter. E mesmo assim, nós temos que prosseguir. E mesmo assim, nós temos que continuar. Ok? Prosseguir sempre. Parar nunca. Retroceder nunca. Sempre adiante para a glória de Deus. E Deus é quem vai revelar aqueles que vão sendo salvos ou não. Amém? Então é isso. É uma preocupação minha que nós tenhamos uma igreja de noivas preparadas e prudentes para o Senhor. Todos nós. Prontos para o Senhor. Nossa casa, nossa família, sempre cumprindo a vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eu quero clamar a Tua presença, Senhor. Quero Te glorificar, Deus, pela Tua palavra, pela Tua vontade. Quero Te glorificar, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Deus, no nosso meio. Quero Te exaltar, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem nos dado graça. Todo dia tem nos dado graça para dar mais um passo, ir mais adiante, seguir um pouco mais. E isso acontece, Deus, não porque nós queremos, mas porque o Senhor quer. De alguma maneira e por algum motivo. O Senhor quer. Às vezes nós nem nós queremos o tanto que o Senhor quer. Mas nós estamos aqui, Senhor. Estamos pedindo a Ti que o Senhor repreenda toda obra maligna, Deus, que fomenta desânimo no meio da igreja. Toda obra maligna, Deus, que fomenta a fraqueza. E eu quero pedir, Deus, não somente que repreenda a obra maligna, mas que também corrija a nossa postura, Deus, de perder o Senhor de vista. Porque a grande verdade é que Satanás só faz aquilo que nós damos oportunidades. Eu quero pedir, Deus, que cada um de nós corrija isso dentro do coração, dentro da mentalidade, que os olhos não fiquem como do povo no Egito, saindo do Egito, olhando para a circunstância, não tem água, está quente, está calor, está noite, está cansativo. A circunstância passa, o que nós não podemos perder é o Senhor.
Não permita, Deus, que nós tenhamos uma interpretação equivocada da tua palavra, mas que nós possamos, ó Deus, ser conhecidos do Senhor, que nós busquemos o óleo diretamente no Senhor, que nós não achemos que qualquer palavra, que qualquer mensagem, que qualquer palavra sendo dita em nome da tua palavra ou em nome do Senhor, que nós não nos permitamos simplesmente ser enganados, ó Deus, mas que nós tenhamos uma postura de prudência, de vigilância, de sabedoria, de entendimento, de busca no teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o ânimo, nos dê a coragem e que o Senhor nos ajude, Deus, a lidar com a canseira do percurso, a canseira dos desgastes, a canseira, Deus, das retóricas, a canseira, Deus, das posturas que muitas vezes elas são recorrentes e às vezes a nossa própria postura, Deus, que precisa ser corrigida, mas a gente não sabe como corrigir. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a Rosa nesse momento de internação. Senhor, nós pedimos encarecidamente, Deus, que o Senhor traga paz ao coração dela, que o Senhor deixe a bênção, Deus, na vida dela. Abençoe ela, Deus, com a cura. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus de poder e que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus de sabedoria, um Deus de poder. E o Senhor não está morto, Deus, mesmo que o Japão, Senhor, tenta encobrir ou ignorar a tua presença, nós sabemos e nós somos os testemunhas de que o Senhor não morreu e o Senhor continua firme e forte. O Senhor não morre, o Senhor não muda, o Senhor não troca de personalidade, o Senhor continua sempre o mesmo Deus. Então quero pedir, Deus, que o Senhor revele, Deus, o teu poder e confunda, Deus, a cabeça dos sábios, dos entendidos dessa terra. Mostra a tua glória na vida da Rosa, que ao abrir ou que antes da cirurgia, Deus, o Senhor mostra o teu eterno poder, de uma maneira que todos fiquem assustados, atônitos, perplexos com aquilo que o Senhor operou. O Senhor tem o código genético da Rosa na mão, o Senhor tem o manual de construção de cada um de nós. E o Senhor sabe como isso pode ser curado. Então cure, Pai. O Senhor que é o médico dos médicos, nós pedimos que o Senhor, se possível, Pai, seque todo esse tumor, Pai, à volta aí ou perto do fígado, em nome de Jesus, e que essa circunstância que parece uma tsunami que tenta arrebatar a vida da Rosa, uma tsunami se levantando contra ela, que ela chegue até a Rosa como uma marola, uma ondinha que não passe do tornozelo, Pai, mas que venha como um momento de mudança da tensão da circunstância para o refrigério da tua provisão, da provisão da cura, da provisão do milagre e da provisão, ó Deus, do preparo emocional dentro dela.